Gente, como a guerra é feia, eu quero mostrar para vocês as flores da minha mãe. Olha que gracinha. Olha isso aqui, que coisa bonita, gente do céu. Isso aqui é para espantar passarinho, tá? Eles são uns fofos, mas os danadinhos comem as flores. E agora eu vou mostrar os beijos da Dona Vera. Olha só. Esse rosa calcinha, olha que coisa mais bonita. Pronto, agora... Muito bem. Essas são as principais armas que a Federação Russa, saudações a todos, né, está utilizando direto ou indiretamente no conflito contra a OTAN na Ucrânia. Algumas dessas armas ela não usa, mas estão sendo usadas. Como assim? Tem armas que, ao tê-las, ao possuí-las, você evita coisas mais desagradáveis. O P-270 Moskit, 3 vezes a velocidade do som, alcance de 250 km. O P-1000 Vulcan AMSLCM, MET 1, mas alcance de 700 km. 3M22 Circon, velocidade MET 9, ou seja, 9 vezes a velocidade do som, alcance de 1.500 km. RA-90 Gela, MAT 5, alcance de 1.800 km. A inacreditável RA-47 M2 Rinchel, MET 10, alcance de 3.000 km. O que essas 5 armas têm em comum? Elas foram projetadas para destruir porta-aviões ou flotilhas. Vamos explicar isso aqui rapidamente. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões. A Marinha é, das forças dos Estados Unidos, a mais importante. Não só pela Marinha em si, pela transportar os fuzileiros navais. Vamos lembrar que os Estados Unidos ficam ilhados na América do Norte. Para chegar aos teatros de guerra da Eurásia ou da África, os Estados Unidos da América precisam transportar as armas, as munições, os soldados. E fazem isso com porta-aviões, correto? Então, desde o almirante Alfred P. Mahan, no fim do século XIX, os Estados Unidos compreenderam que a Marinha era a força mais importante e principal do país. Então, o cérebro, o coração, os punhos, o corpo da Marinha Americana são porta-aviões, certo? É com porta-aviões que os Estados Unidos projetam seu poder militar. Então, essas armas aqui são projetadas, foram construídas para destruir porta-aviões. Em particular, o RA-90 Gela e o RA-47 M2 Rinchel destroem porta-aviões de tudo que estiver perto deles, certo? Porque podem levar bombas de fragmentação, na verdade, todas essas armas aqui podem levar bombas de fragmentação, bombas termobáricas e principalmente bombas termonucleares, ou seja, bombas de hidrogênio. No caso das hipersônicas, KM-22 Circon, RA-90 Gela, RA-47 M2 Rinchel, vamos explicar isso aqui. Como essas armas funcionam? A velocidade hipersônica, vocês devem saber disso por física básica. Se vocês pegam um fio de arame e passam ele rápido entre meio das mãos, ele vai aquecer muito. A mesma coisa acontece com o ar que está à frente de um míssil hipersônico. Ele aquece tanto que o ar não queima, ele vira plasma, que é o quarto estado da matéria. Perfeito? A questão é que esse arco de plasma que se forma na frente de um míssil hipersônico, ele detém as ondas de um radar. O que significa que ele simplesmente não pode ser detectado por radar. Além da velocidade imensa, ele produz essa onda de plasma que bloqueia o radar. Então, não só é uma arma que não pode ser detida por causa da sua velocidade, como ela sequer pode ser detectada por causa dessa frente de plasma que ela tem. É uma arma excelente para destruir porta-aviões, sobretudo esses 3 últimos aqui, e flotilhas navais inteiras.
Essas armas estão sendo usadas? Não. Mas a OTAN, os Estados Unidos sabem que elas existem e sabem que os russos têm dela em grande quantidade. Em número muito maior do que os porta-aviões e navios que eles têm. Então, as belonaves da OTAN ficam inviabilizadas por essas armas aqui. São armas que são importantes no conflito sem serem utilizadas, porque impede os Estados Unidos e a OTAN de usarem porta-aviões e flotilhas navais. A mesma coisa, o HGV Avangard, que faz a incrível velocidade de 30 mil km por hora. Essa é uma arma tão potente, mas tão potente, ela pesa 2 toneladas. Que ao descer em qualquer alvo do planeta Terra, nessa velocidade, ela não precisa estar carregada com nada. A essa velocidade, quando ela bate em qualquer ponto da superfície, ela faz o mesmíssimo estrago que uma bomba atômica. Sem estar carregada com nada, apenas com o uso da energia cinética. Mas, se for preciso, ela leva bomba de hidrogênio. Perfeito? O RSM-56 Bulava, os MIVC e o RS-28 Sarmat são armas hipersônicas com velocidade entre 20 vezes e 22 vezes a velocidade do som, que voam por distâncias que variam de 4.000 a 18.000 quilômetros. Então, como elas são hipersônicas, elas não podem ser detectadas. Como elas são capazes de voar 18.000 quilômetros, elas podem ir para qualquer lugar da Terra. E imagine que isso aqui seja a Rússia. Isso aqui é os Estados Unidos. Não precisa fazer isso. Pode fazer isso. Bom. Perfeito? Ela é controlada por inteligência artificial. Mais uma vez, não há nada nesse planeta que pode detê-las e elas sequer podem ser detectadas. Essas armas também não são utilizadas na guerra, mas ela impede que os Estados Unidos e a OTAN criem uma coisa que eles já têm pouca: coragem. Certo? Então são armas de dissuasão. Agora, essas aqui são utilizadas. 9K720 Iskander, 6 vezes a velocidade do som, alcança de 500 km. Quando o TACAP tem que ser lançado, para não sobrar nada, é esse míssil cruzeiro que a Federação usa. A família 3M, 3M54, 3M74, família 3M calibre, não são armas muito rápidas, 3 vezes a velocidade do som, mas em algumas versões alcança 4.500 km. Pode ser carregada com armas termonucleares, mas normalmente são carregadas com bombas de fragmentação e termobáricas. O estrago é enorme e certo. Por conta da velocidade, também não podem ser detidas. Mas a mais utilizada dentre os mísseis é essa aqui, o P-800 Onyx. Mete 2.6, alcance de 600 km. Cada enxadada é uma minhoca. No entanto, isso aqui em vermelho são os mísseis. As armas que a Federação Russa mais está utilizando não são mísseis, porque mísseis são caros. Estão usando a famosa bomba FAB-500. É uma bomba termobárica. Como é que ela funciona? Ela é lançada por um avião, normalmente um Tupolev M-22. Tupolev lançou a bomba, ela caiu. Ela explode da seguinte forma. Primeiro, ela lança um explosivo. Logo em seguida, por frações de segundos, ela lança combustível. O explosivo consome oxigênio. O explosivo é esparramado por toda a região. Quando o vácuo volta, o explosivo é incendiado. E alcança-se temperaturas que chegam a 6.000 graus, pulverizando tudo que está em volta da bomba. Certo? Os mísseis lançados por MLBS, que é a espécie de lança-foguete, TEOS-1A e TEOS-2, também está sendo utilizado em grande quantidade e pode ser armada com bomba de fragmentação ou bomba termobárica. Finalmente, nós temos que levar em consideração que, no entanto, apesar das bombas serem muito utilizadas, a arma que mais está fazendo a diferença
são os drones kamikazes da família Shahed, feitos no Irã ou com licenciamento feitos na Federação Russa. Vamos falar do mais importante deles. Existe o Shahed 121, Shahed 119, Shahed 171, Shahed 195. Mas o mais utilizado, dizem que a Federação Russa comprou 20 mil deles. É o Shahed 136, que, se fabricado na Rússia, leva o nome de Geran 2. Esse drone kamikaze é fantástico por 3 motivos. Primeiro, o custo. Apenas $10.000. Para vocês terem ideia, em tese, ele poderia ser detido pelo sistema Patriot. Só que o sistema Patriot custa $1 bilhão. E cada míssil Patriot custa $3 milhões. Usar um míssil de 3 milhões para derrubar um drone de 10 mil não é viável. Perfeito? Outra coisa, o efeito Erhakatitli. Como assim, efeito Erhakatitli? Erhakatitli era o apito da morte, usado pelos astecas antes de invadir o lugar. Muitos soldados iam na frente tocando o apito da morte. O som era devastador. O Shahed 136, o Geran 2, usa esse princípio. Ele parece um cortador de grama barulhento. Ele é muito rápido para ser detido por manpede, voa 300 km por hora, e muito lento para ser detido por caças, porque voa apenas 300 km por hora. Ele voa muito baixo, fazendo barulho. Quando 1, 2, 5, 10, 50, um enxame de Shahed 136, o Geran 2, é lançado contra um lugar, a destruição é líquida e certa. E o barulho é ouvido a quilômetros, levando o terror e o pânico no coração dos inimigos. É uma arma de notável efeito psicológico. Então, as que estão sendo realmente utilizadas em campo de batalha são essas aqui. Certo? Essa aqui não, socorro, nós não queremos, né? A humanidade não precisa disso, mas são essas aqui. Perfeito? Essas aqui fornecem a retaguarda para impedir a OTAN de seguir as ideias de Jerico, do ditador que governa o país, o Zé. Correto? Qualquer dúvida, questão, crítica, comentário, sintam-se à vontade. Curtam, comentem, compartilhem e tenham um ótimo dia. Até mais.